Agora, quando o empregado ele recebe o adicional de insalubridade, nós vamos ter que esse adicional de insalubridade ele vai integrar as outras parcelas. Então, ele vai integrar a remuneração do empregado. Vai fazer parte do salário todo dele. Sabemos também que o adicional de insalubridade é um salário condição. O empregado só recebe enquanto ele estiver naquela condição. Se não mais existir aquela condição insalubre, o empregador não estará obrigado a efetuar o pagamento. Então, enquanto percebido o adicional de insalubridade, ele vai integrar a remuneração para todos os efeitos legais. Então, se o empregado recebe R$ 2.000 por mês e recebe 40% de adicional de insalubridade, ele vai receber R$ 800 por mês a mais. Então, todas as verbas vão ser calculadas em cima de 2.800. É lógico que havendo a habitualidade. E quando nós falamos em descaracterização, ou seja, reclassificação do agente insalubre, existe uma súmula para tratar sobre esse assunto, que é a súmula 248. Ela diz que a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade salarial. Então, havendo uma reclassificação, o Ministério da Economia fala que aquele agente não é mais insalubre, o empregado não terá mais direito a receber o adicional de salubridade. O empregado não tem ali, no caso, direito adquirido de receber para sempre aquela verba. Não há que se falar em redução salarial. Então, fique atento a essa súmula 248. Sendo reclassificado ou sendo descaracterizada a insalubridade pela autoridade competente, não há que se falar nem em direito adquirido e nem princípio ele alegar o princípio da irredutibilidade salarial, que não poderia ter reduzido o salário. Não existindo mais o agente insalubre, sendo reclassificado, não é mais caracterizado, o patrão pode sim deixar de efetuar o pagamento dele. Como eu disse nesse bloco, se o empregador fornece o equipamento, só fornecer não quer dizer que ele está livre de pagar o adicional de insalubridade. Não basta só fornecer. Olha o que diz a súmula 289 do TST. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Aqui cabe até, como eu já disse, justa causa, caso o empregado não utilize os equipamentos de proteção individual. Agora existe uma situação seguinte, imagine que você seja advogado e tenha entrado com uma ação para pleitear adicional de insalubridade por questão do ruído, muito barulho no local. Você pede na sua petição inicial o adicional de insalubridade por ruído. O perito vai ter feito audiência, não tem acordo, aí vai nomear um perito. O perito vai até o local. Chegando lá no local, o perito faz toda a vistoria e não constatou a existência de agente ruído em nível elevado que pudesse ser deferido ali o adicional de insalubridade. Você só pediu por causa do ruído. Ele não achou nada pelo ruído, mas ele achou insalubre por causa de poeira. A pergunta é, pode o juiz condenar o reclamado a pagar o adicional de insalubridade por causa da poeira, uma vez que ela não existia na petição inicial? Vamos ver o que diz a súmula 293 do TST. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso, achou insalubre para o agente diverso, do apontado na petição inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. É isso mesmo.
Perito achou, então, por causa de poeira, o juiz vai condenar. Não há que se falar aqui em petição, sentença extra petita. Não há que se falar em petição a sentença além do que foi pedido. Porque ele pediu insalubridade. Se o perito constatou por um agente diverso do que ele pediu ruído, achou poeira. Então, nesse caso, vai condenar o juiz e tem validade. Súmula 293, anota aí no seu caderno para suas revisões. Súmula 103 do TST. O adicional de salubridade já remunera os dias do repouso semanal e feriados. Por isso que não pode pedir reflexo do adicional noturno reflexo no repouso semanal remunerado, bem como feriados. O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e os dias de feriado. Então não há que se condenar, tá? Vai haver ali um bis em idem. OJ 121 do TST. O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear direito de adicional de insalubridade. Como substituto, ele pleiteia direito alheio em nome próprio. Então, ele está pleiteando direito alheio em nome próprio. A orientação do TST no sentido que ele tem legitimidade, sim. Isso acontece muito. Imagine que em uma empresa grande, ninguém quer entrar com ação para pedir o adicional de insalubridade, temendo com isso ter uma represália e ser mandado embora. Ninguém quer provocar o Poder Judiciário. Em tese, no geral, isso é o que acontece. O sindicato vai e entra no nome dele, em favor de todos os empregados. E com isso, se for condenado o empregador, todos os empregados irão beneficiar da decisão do Poder Judiciário sem terem entrado com ação, porque o sindicato entrou no nome dele para favorecer os empregados. Olha que legal essa decisão aí essa decisão do TST nessa súmula. OJ SDI 165. O artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre médico e engenheiro para efeito da caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. A pergunta é, quando vai ser feito um laudo pericial para apuração de insalubridade, tem que ser um engenheiro ou pode ser um médico? A OJ vai nos mencionar, a OJ 165, que tanto faz. Pode ser um médico ou pode ser um engenheiro, mas desde que eles estejam devidamente qualificados na área do trabalho. Olha o que diz. Não faz qualquer distinção até CLT. Então pode ser um médico? Pode. Pode ser um engenheiro? Pode. Eles podem verificar se houve insalubridade ou não? Pode. Periculosidade? Também. Então, tanto insalubridade quanto periculosidade. Mas basta para isso que ele seja devidamente qualificado. Ele vai ter que ter cursos ligados na área do trabalho para demonstrar a competência técnica para elaborar esse laudo pericial. Imagine agora um empregado que trabalha a céu aberto. Será que ele tem direito adicional de insalubridade por causa da radiação solar? Será que vai ser devido adicional de insalubridade a esse empregado? Imagine um pedreiro que trabalha a céu aberto na construção, aquele calor intenso. Será que ele vai ter direito pela radiação? Pela radiação, não. Mas pelo calor pode ser que sim, dependendo dos meses do ano onde nós temos o excesso de calor. Lembrando que se ele trabalha como pedreiro e é considerada a perícia como atividade pesada, se ele atingir o grau ali, em média 25 graus, questão do IBTUG, depois eu passo mais, sei, mas não é interessante ficar sabendo, aprofundar nessa parte, mas só para que você saiba, se ele atingir esse nível de 25 graus, é devido ali ao adicional de insalubridade. Não pela radiação solar, mas sim pelo calor. Olha o que diz a OJ 278 do TST. Ela diz que não é 278, não, é 173 do TST. Ausente a previsão legal, é indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar.
Então, quem trabalha a céu aberto não tem direito, é indevido, insalubridade, porque está sujeito à radiação solar. Agora, aquele que tem direito é aqui, ó. Tem direito ao adicional de salubridade o trabalhador que exerce a atividade ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR 15, portaria 3214 de 78. Então aqui nós vemos uma possibilidade de adicional de salubridade para o calor. Radiação tem direito? Não, radiação não, mas por calor teria direito.